Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou fazer uma análise deste primeiro turno do Atlético e a gente fará uma viagem por cada uma das rodadas, cada um dos resultados, qual posicionamento o Atlético esteve na tabela após o final de cada uma das rodadas. Faremos uma ampla abordagem sobre o desempenho rubro-negro nestas primeiras 19 rodadas do Brasileirão. O Atlético encerrou o primeiro turno ontem, perdendo para o América Mineiro no estádio Antônio Ascioli pelo placar de 1-0. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e é uma alegria contar com a sua visita aqui no canal. Já deixa aí o like da confiança. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Comente, compartilhe as nossas publicações. Desta forma você ajuda a fortalecer o nosso trabalho, você ajuda a fortalecer este canal, este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é o Bazar do Professor Alcides, a maior loja de departamentos de Goiás, presente em várias cidades goianas e também em algumas cidades do interior da Bahia. No Bazar do Professor Alcides você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, calçados, roupas, tudo isso no Bazar do Professor Alcides, produtos de ótima qualidade e excelentes condições. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Bazar do Professor Alcides, parceiro do Futebol 62. Para começar essa análise do primeiro turno do Atlético, eu vou soltar um gráfico. E este gráfico vai navegar por cada uma das 19 rodadas, sempre apontando em que colocação o Atlético ficou ao final de cada uma delas. E em cima disso eu vou narrando aqui os resultados e os acontecimentos com o Atlético ao longo destas rodadas. Vou colocar o gráfico aqui primeiro para vocês, aí está. A única linha que terá cor aí será do Atlético, as demais vai ficar apagadas, então o nosso foco aqui é o Atlético. Então toda a concentração do gráfico aí estará em cima do Atlético. Então eu vou rodar o gráfico para a gente começar a fazer esta narração. O Atlético aparece aí na 10ª colocação, isto porque esta classificação aí é a classificação referente à primeira rodada. Quando acabou-se a primeira rodada, o Atlético estava na 10ª colocação, havia empatado com o Flamengo por 1-1. E esta foi a melhor posição do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro da Série A até este momento. Então, aí temos a classificação da primeira rodada, após o empate entre Atlético e Flamengo por 1-1. Na sequência, o Atlético saiu e perdeu para o Bragantino, 4-0. Depois, o Atlético empata em casa com o Botafogo por 1-1 pela terceira rodada, subiu aí para a 17ª colocação, empatou com o Cuiabá fora de casa, permaneceu em 17º, então vieram duas derrotas consecutivas. Perdeu para o Goiás, caiu para a vice-lanterna na 5ª rodada e na 6ª rodada perdeu de novo, desta feita para o Atlético Mineiro e acabou permanecendo na 19ª colocação. Aí na 6ª rodada o gráfico parou. E por que é que ele parou? Pois foi nesta rodada em que o técnico Jorginho assumiu o Atlético após essa rodada. Humberto Louser perdeu o cargo, ele tinha até então no Brasileirão 6 jogos com 3 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 16%, com o Atlético dentro da zona do rebaixamento. Se a gente observar nas 6 primeiras rodadas, o Atlético só não esteve na zona do rebaixamento na primeira rodada, em que ele terminou na 10ª colocação, mas a partir dali todas as rodadas o Atlético dentro da zona de rebaixamento, já começou o campeonato lá embaixo, o que é muito ruim. Então vamos acompanhar agora na sequência como é que foi o trabalho do Jorginho no Campeonato Brasileiro, ele que já começa estreando com uma vitória. O Atlético estava em 19º, ganhou do Coritiba, a primeira vitória no campeonato, e subiu para 18º. Depois o Atlético empata com o Internacional 1-1, permanece em 18º. Na sequência o Atlético ganha do Avaí, mas cai para 19º.
aliás, na nona rodada, né, perde para o Corinthians, depois ganha do Avaí, depois ganha do Fluminense, e o Atlético experimenta aí o melhor momento dele dentro do campeonato. Na sequência, o Atlético perde para o Palmeiras, cai outra vez para a zona do rebaixamento, depois o Atlético ganha do Juventude, sobe para a 12ª colocação. Na sequência, pela 14ª rodada, o Atlético empata com o Ceará, cai para 13º. Na sequência, perde para o São Paulo, cai para 16º. Depois perde para o Santos, cai para 18º. E aí acabou ocupando essa colocação nas demais rodadas, quando perdeu também para o Fortaleza, para o Atlético Paranaense e para a equipe do América Mineiro. E assim o Atlético encerrou o primeiro turno com este desenho que nós estamos vendo aí. Em 19 rodadas, o Atlético esteve em 5 delas fora da zona do rebaixamento. Na primeira rodada, na 11ª, na 13ª, na 14ª e na 16ª. Apenas nestas 5 rodadas, o Atlético ficou fora da zona do rebaixamento. Nas demais rodadas, em todas elas, o Atlético esteve entre as 4 piores equipes da competição. E o aproveitamento do Jorginho até agora em 13 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. É um aproveitamento melhor do que o do Humberto Loser, 35,8%, mas ainda assim um aproveitamento aquém, né, daquilo que o Atlético precisa para que o time consiga fugir dessa zona do rebaixamento. Então o gráfico ele deixa muito claro nessa predominância do Atlético na parte de baixo da tabela. O único momento em que o Atlético teve na primeira página foi quando empatou ali com o Flamengo na abertura do Brasileirão de 2022. Bem, agora vamos trazer aqui para vocês os resultados, né? Agora de uma maneira mais tranquila. Aí estão os resultados do Atlético. Do lado esquerdo, o cinza é empate, o vermelho derrota, o verde vitória. Nos jogos, os jogos grifados de azul são os jogos que o Atlético fez em casa. Os jogos em branco são os jogos que o Atlético fez fora de casa. Então o Atlético empatou com o Flamengo 1-1 em casa, perdeu fora para o Bragantino 4-0, empatou em casa com o Botafogo 1-1, empatou fora com o Cuiabá 1-1, perdeu em casa para o Goiás 1-0, perdeu fora para o Atlético Mineiro 2-0, ganhou em casa do Coritiba por 2-0, empatou fora com o Internacional por 1-1, perdeu em casa para o Corinthians por 1-0, ganhou do Avaí em casa por 2-1, ganhou do Fluminense fora por 2-0, perdeu para o Palmeiras fora por 2-0, ganhou em casa do Juventude 3-1, empatou em casa com o Ceará, aliás, empatou fora com o Ceará 1-1, depois perdeu em casa para o São Paulo 2-1, perdeu fora para o Santos 1-0, perdeu em casa para o Fortaleza 1-0, perdeu fora para o Atlético Paranaense 4-1 e perdeu em casa para o América Mineiro por 1-0. 18º colocado com 17 pontos. Esta foi a campanha do Atlético até este momento no Campeonato Brasileiro da Série A. Bem, os dados deixaram muito claro, né? O Atlético fez uma campanha fraca, é fato. O Atlético perdeu 10 dos 19 jogos, venceu 4, empatou 5, ou seja, o número de derrotas do Atlético é maior do que o de vitórias e empates somados. Então isso não deixa dúvidas sobre uma campanha fraca. As Copas tiveram interferência nessa campanha fraca? Eu penso que sim. Eu penso que as Copas tiraram a atenção do Atlético em muitos momentos. Tem motivação, tem. Mas a questão é que tem jogos que te motivam mais, isso é natural. E os jogos de Copa fazem muito isso, né, com praticamente todos os elencos. O ponto é que o Atlético mostrou não ter elenco para 3 competições. O resultado deixa isso claro até este momento. E o Atlético ainda vai seguir, né, nessa rotina por pelo menos mais um mês. Então a equipe rubro-negra terá que conseguir, mesmo nessa rotina pesada, fazer o que ainda não fez, que é ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. O Atlético experimenta apenas um bom momento na competição, que é ali mais ou menos entre a 10ª e a 13ª rodada. O Atlético de 4 jogos ganhou 3. Ganhou do Avaí, ganhou do Fluminense, ganhou do Juventude,
perdeu para o Palmeiras no meio destes confrontos. Mas foi o único momento, vamos dizer assim, de sobriedade do Atlético dentro dessa Série A. No restante, zona do rebaixamento praticamente quase o tempo todo. Das 19 rodadas até agora realizadas, o Atlético esteve na zona do rebaixamento em 15, somente em 4, aliás em 14. Somente em 5 o Atlético esteve fora da zona do rebaixamento. Esteve fora na primeira rodada, que estava em 10º lugar, na 11ª rodada, que ficou em 15º, na 13ª rodada, que foi 12º, na 14ª rodada, que foi 13º, e na 15ª rodada, que foi 16º. Nas outras 14 rodadas, o Atlético esteve dentro da zona de rebaixamento. Então, é um primeiro turno que vai exigir do Atlético uma pontuação pesada no segundo turno, pelo menos para a sua condição dentro do campeonato, uma pontuação pesada para permanecer na Série A. Se o Atlético quiser, por exemplo, chegar aos 45 pontos, que são tão cantados, como a pontuação mágica para fugir do rebaixamento, o Atlético teria, por exemplo, que somar 28 pontos, que é a maior campanha do Atlético. Os dois melhores turnos do Atlético na Série A, o segundo de 2020 e o segundo de 2021, o Atlético marcou 28 pontos, para você ter ideia do tamanho da demanda. Mas eu penso que não será necessário, nessa edição do Brasileirão, 45 pontos para fugir do rebaixamento. É provável que com 43, 42, talvez, a equipe consiga escapar. A ausência de um camisa 9, ela prejudicou muito o Atlético. O Atlético sentiu a falta desse homem em muitos momentos. Ninguém teve um desempenho satisfatório a longo prazo. Às vezes fez um jogo bom, um tempo bom, mas entre os centroavantes do Atlético, vamos dizer assim, ninguém conseguiu se destacar neste Campeonato Brasileiro. Então, depois eu vou gravar um outro vídeo para a gente falar sobre o segundo turno, sobre as perspectivas do segundo turno. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui era isso, era hoje. Era este gráfico de evolução do Atlético, falar um pouco sobre este primeiro turno do time rubro-negro, apresentar dados a vocês envolvendo o Atlético neste Brasileirão até agora. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.